Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular, hoje recebendo aqui na nossa bancada a pré-candidata a prefeita pelo PPS, professora Poliana Gama Luiz Carlos. Para a gente encerrar a questão pesquisa, faz a sua questão. Eu acredito muito em pesquisa. Eu acredito até naquela pesquisa que é feita assim a gente fala de enquete, eu acredito muito. Eu só não acredito, como aconteceu em eleições passadas, em pesquisas compradas. Mas existem pesquisas que são de momento, né? A pesquisa relata aquele momento. Em eleições anteriores, candidatos a prefeito falaram para mim, Luiz Carlos, eu também já comprei pesquisa. Bom, eu também já comprei pesquisa. Um candidato a prefeito de anterior. Comprou uma pesquisa para que ele fosse beneficiado? Exatamente. Não vamos citar nomes, não vamos citar o ano. Bom, você pode responder, mas, inclusive, você pode responder na justiça. Por falar em pesquisa, eu já vi pesquisa que a vereadora Poliana, e não foi registrado, não era para efeito de publicação, chegou a 16%. É um pouco mais, entendeu? Então, eu quero saber dela o seguinte, o que levou a senhora a ser tão bem avaliada numa pesquisa? Foi essa ação de oposição contra o prefeito, que está aí embaixo, que foi preso, que é acusado, que teve 4 comissões de inquérito, comissão processante? Foi essa atuação na comissão processante, especialmente, que levou o seu nome para esses índices antes não esperados, né? Então, é lógico que a questão do nosso posicionamento à frente da comissão processante ajudou as pessoas a conhecerem a Poliana, não só como professora, militante pela bandeira da educação, pelo desenvolvimento sustentável, pela questão da prevenção na área da saúde, mas conheceram a Poliana de uma outra forma. Então, numa forma de comando. E a gente precisou ali ter bastante comando para poder dirigir os trabalhos. Foram 7 tentativas dos advogados do prefeito para me tirarem à frente da comissão e nós conseguimos vencer isso na justiça. Todas eles perderam nesse sentido. A comissão só não teve, no final, o resultado que queríamos, que era a cassação do prefeito, por conta de 2 votos. Tivemos 8 votos que votaram pela cassação do prefeito. Precisava de 10. Então, realmente, a comissão processante fez com que a gente ficasse mais exposto e as pessoas nos conhecessem. Mas, segundo a avaliação do nosso partido, com relação aos porquês que os levaram também a me pedir para que assumisse essa coisa da pré-candidatura a prefeita, foi por todo um histórico de coerência. Muitas vezes as pessoas me questionavam, mas poxa vida, na primeira administração do Peixoto, você defendeu bravamente a questão do Reluz e defenderia novamente se esse projeto viesse da maneira como veio. Porque eu não estou aqui para fazer um posicionamento pessoal com relação à figura do prefeito ou não. A minha postura que sempre foi com relação à causa pública. Vereadora, me permita interromper. Então, acho que esse histórico de coerência nas minhas ações, eu lembro uma vez, Luiz Carlos, logo no primeiro mandato meu, você todo preocupado, porque eu ali incisiva que a gente tinha que criar cargos para os professores na área da saúde, e você, Poliana, o pessoal está apavorado, que tinha muito professor que não era concursado na prefeitura, e se esse pessoal não passar, esse pessoal vai ficar extremamente chateado com você. Você lembra disso, Luiz? E eu coloquei, olha, se nós temos que colocar a casa em ordem, isso tem que ter um começo. E se a gente for preciso pagar esse preço, alguém vai ter que pagar, mas eu estou aqui para fazer a coisa séria. Nós lutamos, conseguimos criar mais de 1.500 cargos na área da educação, mais de 500 cargos na área da saúde. E o que aconteceu ao longo de tudo isso? Criamos uma estrutura administrativa dentro da legalidade para esse ingresso desses profissionais, que hoje estão na prefeitura e ao longo do tempo nós conseguimos estruturar, por exemplo, algo que é um gargalo nacional, que é a questão da valorização do professor. Nós começamos a solidificar essa estrutura. Tem muito que fazer. Por exemplo, o plano de carreira ainda não é uma realidade, mas o Estatuto do Magistério fez com que o professor de Taubaté saísse da pior situação da região em termos salariais para ocupar uma das melhores situações hoje. Tudo com um trabalho técnico, não foi com achômetro. Não, é mostrando onde estava na lei, o que estava errado e mostrando para o senhor prefeito onde tinha o dinheiro para fazer acontecer. Então, sempre foi isso. Então, acho que esse histórico de coerência, de sempre observar o projeto, a causa pública, fez com que a gente somasse esses atributos que o partido considera ser necessário. Aqui no começo, a senhora defendia, inclusive, até pelas conquistas que a senhora teve na área da educação,
E a oposição depois foi crescendo. Lógico. Né? Isso só não pode negar. Em determinado momento não a senhora nego. foi uma vereadora de situação? Não, eu sempre fui uma vereadora... Inclusive criticado por um determinado jornal que a senhora era situacionista. Pois é. Hoje esse mesmo jornal a elogia como opositora. A senhora foi situação e se tornou oposição? Não, eu sempre fui uma vereadora, sempre sou, procuro ser uma vereadora, uma pessoa pública que tenha posição diante do que ela precisa analisar e agir. Então, a situação me coloca aqui um projeto totalmente descabido, pode ser o prefeito do meu partido, pode ser alguém, né, o meu colega, meu amigo. Não vou concordar, porque a causa pública tem que estar acima de tudo. Então, esse foi o meu posicionamento, muitas vezes não compreendido, porque culturalmente a gente tem essa coisa, ou é oposição ou é situação. No primeiro mandato do prefeito, ele acabou que agindo de maneira que fez com que conduzisse eu ter uma situação e um posicionamento que para algumas pessoas entenderam, ela está com o prefeito. Não é estar com o prefeito. Vamos parar com isso. Política séria, você está com o projeto que realmente vai favorecer a população. É nisso que eu acredito. Não é porque, então, de repente, a história, se vocês forem ver, nós iniciamos batendo bastante no nosso primeiro mandato, por conta dessas estruturas na área da educação, na área da saúde. E acredito, sim, que o atual prefeito Roberto Peixoto deve muito a esses nossos posicionamentos de bater, de exigir para fazer acontecer, porque se não fosse isso, a gente não teria conseguido retorno do PSF, não teria conseguido, pelo menos, regularizar a situação funcional dos funcionários da prefeitura e tirado o IPMT do vermelho, a gente não teria conseguido regulamentar isso perante a lei, teriam mais outros processos junto ao Ministério Público, não teria conseguido aprovar o projeto Reluz e tantas outras situações em várias áreas que nos permite dizer o seguinte: a nossa postura, o nosso posicionamento é de analisar o projeto que favoreça o bem público. Miguel, você acabou de ouvir alguns tópicos do discurso da candidata a prefeita no palanque, né? Pré-candidata. Pré-candidata. Não, então entrevistando o candidato. Vereadora, a senhora falou para mim, falou para nós, que dentro do teu partido existem quadros de pessoas muito politizadas, eu concordo, conheço alguns deles, são fantásticos. Em determinado momento, o pré-candidato do PPS... está assistindo aqui, ó. O Machado, ele um abraço não é, Machado. mas o Machado não é do partido. Ô Luiz, ele não é do PPS. Em determinado momento, deixa eu fazer a pergunta, pelo amor de Deus. Em determinado momento, o pré-candidato do PPS era o Urbano Pato. Ele se dizia pré-candidato do PPS. Num determinado momento, numa eleição da Executiva Municipal também, houve uma ruptura desses quadros, do grupo da professora Poliana com o Urbano Pato, citando alguns nomes, com o Luiz Carlos, enfim. Como é que está isso? Não eu. Não o Luiz Carlos Batista. É outro Luiz Carlos. É o outro Luiz Carlos. Como é que está esse partido hoje? Está agregado? Abraçou a causa de uma candidatura própria? As arestas foram aparadas? Como é que está essa situação? Complementando, a nível estadual, como é que está o apoio à sua candidatura? Então vamos começar... Fala a minha primeiro. Pelo Miguel. Totalmente superado isso. O Pato... Mas houve realmente essa ruptura, né? Houve. A gente, num certo momento... em que um determinado grupo do partido me exigia um posicionamento de ser contrário, eu sempre troquei isso. Falei, eu não vou ser contra projetos dos quais eu acredito. Não vou ser contra só por ser contra. Me explique o porquê, que aí eu posso até tentar. Enquanto eu não tiver um porquê real, eu não mudo a minha atitude. Então, isso já começou na eleição de 2008? Isso durante o primeiro mandato já, né? A gente começou a partir ali de 2007, principalmente porque nós tivemos grandes conquistas em 2007, como foi o Reluz, o Estatuto. Eu estou citando muito esses dois pontos aqui para vocês, até para ter um exemplo melhor da situação. E algumas posturas eu realmente não compreendia. Só que assim... Com o passar do tempo, eu acredito que eu consegui também provar que o que eu sempre me pautei foi o projeto. E a partir do momento que a atual administração começou a só dar cabeçada e apresentar falhas na sua gestão, essa vereadora também ela não pôde se curvar a isso. Porque, como eu disse,
O meu objetivo aqui é o bem público, é a causa, é a população, ela está acima. Meu patrão é o povo. Eu estou aqui para servir o povo, não para me servir dele, como infelizmente eu comecei a ver declaradamente nessa segunda gestão do Roberto Peixoto. E com uma série de denúncias e que cada vez mais, nos aprofundando nas denúncias, provas contundentes que a coisa estava feia. Tudo isso fez com que, acredito que estabelecesse essa confiança e essa aliança dos grupos dentro do partido. Então, isso está totalmente consolidado. Inclusive, o Urbano Pato é o que coordena agora, né, essa fase nossa de pré-campanha e de pré-candidatura. Eu estou me familiarizando com os termos, né? Mas é ele. Estadual, Luiz... Deixa para falar daqui a pouco. Daqui a pouco? É porque todos tiveram o mesmo tempo, vereadora, então a gente segue essa linha da isonomia. Rápido intervalo, Conexão volta em instantes com a vereadora professora Poliana Gama. Até já.